Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Oração Serena, onde a alma descansa e o céu responde. Respire, ore e confie. Nossa mensagem de oração de hoje será baseada no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Breve explicação do versículo. Esse versículo encerra Gênesis 2, mostrando o relacionamento de Adão e Eva antes da entrada do pecado no mundo. Eles estavam nus e não sentiam vergonha, porque não havia culpa, medo, malícia ou necessidade de esconder algo um do outro. A nudez aqui representa também transparência, confiança e pureza. Eles podiam estar diante um do outro sem máscaras, sem medo de serem rejeitados e sem precisar esconder quem realmente eram. É uma mensagem muito bonita para os relacionamentos. Deus deseja que exista verdade, confiança, respeito e segurança entre as pessoas. Quando o pecado entra, surge a vergonha, o medo e a necessidade de se esconder, mas Deus continua chamando o ser humano para viver na verdade e na sua presença. Que o Senhor nos ajude a abandonar as máscaras, a viver com sinceridade e a construir relacionamentos baseados em amor, respeito, confiança e verdade. Ministração da palavra. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Meus irmãos, Gênesis 2:25 nos coloca diante de uma verdade que precisa ser recebida com temor e reverência à palavra de Deus. Adão e Eva estavam nus, mas não tinham vergonha. Por quê? Porque ainda não havia pecado. Não existia culpa, mentira, falsidade ou necessidade de esconder alguma coisa. Eles estavam diante de Deus e um diante um do outro, em pureza e transparência. Mas essa palavra também nos confronta hoje. Nós podemos esconder coisas das pessoas, podemos criar aparências, podemos mostrar uma vida bonita por fora, mas nada fica escondido diante do Senhor. Deus conhece pensamentos, intenções, atitudes e aquilo que ninguém vê. Por isso nós precisamos perguntar: como estamos vivendo? Quando ninguém está olhando, como estão nossas palavras, nossas escolhas, nosso comportamento dentro de casa, nossa maneira de tratar as pessoas? Nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus ou apenas aparentando ser aquilo que Deus espera? A verdadeira palavra de Deus não existe para massagear o nosso ego. Ela também confronta, corrige, chama ao arrependimento e conduz à salvação. Nós precisamos abandonar o pecado, buscar a santidade e voltar o coração para o Senhor. Não podemos brincar com a eternidade. A vida passa, mas a eternidade permanece. Que nós tenhamos temor do Senhor, que nós não vivamos de aparência, mas em verdade que o Senhor examine o nosso coração e nos mostre aquilo que precisa ser transformado. Porque a maior conquista desta vida não é dinheiro, reconhecimento ou bens materiais. A maior conquista é receber a salvação e permanecer com o Senhor por toda a eternidade. Que nós hoje escolhamos viver em verdade, arrependimento, obediência e fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, transforme o nosso coração e nos conduza pelo caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós entramos em Sua presença com temor, humildade e gratidão. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela vida, pelo alimento, pela família, pela proteção, pelas portas que o Senhor abriu e também por aquelas que o Senhor fechou para nos guardar. Obrigado até pelas lutas, porque através delas nós aprendamos a confiar mais no Senhor. Senhor, a sua palavra nos ensina em Gênesis 2:25 que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles viviam em transparência e pureza diante do Senhor. Hoje nós pedimos, examine o nosso coração, mostre aquilo que precisa ser transformado, retire de nós toda mentira, orgulho, desobediência, amargura, inveja, mágoa e todo comportamento que não agrada ao Senhor. Nós não queremos viver de aparência, queremos viver na verdade da sua palavra. Senhor, conduza nosso pensamento, nossas palavras e nossa atitude. Dê-nos um coração arrependido, humilde e disposto a obedecer. Ensine-nos a buscar a santidade e abandonar tudo aquilo que pode afastar da sua presença. Nós reconhecemos que precisamos da sua misericórdia todos os dias. Perdoa os nossos pecados e conduza-nos pelos caminhos da salvação. Que nós nunca tratemos a eternidade com desprezo, mas que busquemos diariamente viver de maneira digna diante do Senhor. Senhor, nós adoramos seu santo nome, toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence ao Senhor. Obrigado por nunca nos abandonar, aqueles que colocam a esperança em suas mãos. Nós declaramos pela fé, nossa vida pertence ao Senhor, nossa esperança está no Senhor e nós escolheremos caminhar na verdade da sua palavra. Que o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.